Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1. Quantos acharam, digam amém, eu achei. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo-lhe a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo: Por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, em primeiro lugar, para adorar e louvar o teu santo nome, Senhor. Eu espero, meu Deus, que tudo aquilo que nós já fizemos no início dessa reunião, que suba como um incenso suave às tuas narinas. Que nós venhamos oferecer o culto racional, o culto com inteligência, o nosso culto com a capacidade de entender a tua verdade, a tua palavra, o teu propósito para nossas vidas, e então, desta maneira, glorificar o teu nome em uma vida de santidade, em uma vida de obediência à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora abrir o nosso entendimento. Fala, Senhor, com a minha vida, fala com a vida do teu povo. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a revelação do teu Espírito para nossas vidas nesta noite. Senhor, repreende agora toda força contrária, repreende agora, meu Deus, toda força maligna, que toda seta do inferno agora seja apagada em o nome de Jesus Cristo, e que a tua palavra, Senhor, que é uma semente, que ela caia num coração, numa terra preparada, e que ela produza 30, 60, 100 por 1, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar, queridos irmãos. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo de número 1, o texto nos informa que alguns dias antes, Jesus já havia estado em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, Jesus ele havia curado ou liberto um menino ou um jovem epilético. Mas nós sabemos que, na verdade, não era uma epilepsia comum. Aquela epilepsia, ela era uma ação de um demônio. E Jesus, então, em Cafarnaum, ele liberta esse garoto, ele liberta esse jovem. E então ele resolve novamente voltar a Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum era a base missionária de Jesus. Cafarnaum era onde morava Pedro e o seu irmão. E era dali onde eles empreendiam as suas missões. E então Jesus ele resolve voltar novamente a Cafarnaum. E então uma multidão fica sabendo que Jesus estava ali. E logo se ajunta uma grande multidão sedenta para ouvir as palavras de Jesus. Porque aonde Jesus estava, se ajuntava uma grande multidão. Porque aonde Jesus ele se manifestava, as pessoas ficavam sedentas, como vocês estão aqui nesta noite, sedentos pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E assim estavam aquelas pessoas, sedentas para ouvir aquilo que Jesus tinha a lhes falar. Mas não somente isso. Aquelas pessoas também estavam sedentas para ver aquilo que Jesus iria realizar. E essa passagem, à primeira vista, ela parece não ter muito a ver com a nossa experiência, com a nossa realidade.
O que tem a ver a experiência, a história de um homem paralítico conosco que estamos aqui nesta noite? Mas, na verdade, queridos irmãos, essa passagem ela tem muito mais a ver do que nós imaginamos. Ela tem muito mais para nos ensinar e para revelar do que aquilo que nós, muitas vezes, esperamos numa leitura superficial da Bíblia. Essa passagem, esse texto, ela também aponta para algumas realidades que nós experimentamos. Aquele homem, diz a palavra, que ele foi levado por 4 amigos, por 4 homens que o ajudavam a chegar à presença de Jesus. Aquele homem, ele tinha uma limitação de locomoção. E essa passagem, ela aponta, ela ilustra, ela descreve, ela simboliza também algumas áreas das nossas vidas que se encontram paralisadas, sem mobilidade, imobilizadas, travadas, trancadas, que não deslancham, que não vão para frente, que estão estagnadas. Então, por isso que eu disse para você que essa passagem ela tem muito mais a nos dizer do que nós pensamos numa leitura superficial. Essa passagem fala a respeito de áreas que estão paralisadas nas nossas vidas. Mas muito mais que isso, essa passagem não somente aponta ou tem ensinamentos para nos falar nesta noite a respeito de áreas que se encontram paralisadas, trancadas, travadas, imobilizadas nas nossas vidas, mas ela também nos desafia a levantar e seguir em frente. E talvez a pergunta que fique agora no seu coração é: mas como? Como levantar e seguir em frente? É o que eu pretendo te responder a partir de agora, suplicando a graça, a misericórdia, a revelação do Espírito Santo de Deus, para que não fique somente nas minhas palavras, mas que o próprio Espírito Santo de Deus venha trazer uma revelação ao seu coração de áreas que se encontram travadas, imobilizadas, paralisadas nas suas vidas, porque muitas vezes nós estamos até mesmo na igreja, mas existem áreas, determinados setores da nossa alma, determinados setores das nossas vidas que se encontram travados. E eu não sei quais são esses setores. Eu não sei quais são as áreas. Eu conheço a minha vida. Parece frase de efeito de pregador, né? Mas isso é uma verdade. Pode até ser uma frase de efeito de pregador, mas a verdade é que eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus que conhece a sua vida e te trouxe aqui nesta noite, porque você não veio aqui pela sua própria vontade. Isso é um encontro marcado com Deus. Isso é um encontro onde o próprio Espírito Santo de Deus te conduziu a estar nesse lugar nessa noite. E o Espírito Santo de Deus que conhece o meu coração e que conhece o seu coração, sabe qual é a sua necessidade e sabe perfeitamente quais são as áreas que se encontram paralisadas na sua vida. Como levantar e seguir em frente? É a pergunta que nós devemos fazer. Como levantar e seguir em frente? Primeiro, nós precisamos identificar que existem forças maiores que a paralisia física, que imobilizam, que travam, que engessam as nossas vidas. E que forças são essas? Eu vou dar alguns exemplos para você. Primeira força que costuma imobilizar, travar e engessar a vida de muitas pessoas, apesar de essas pessoas estarem até mesmo na igreja. Primeira força que imobiliza o ser humano, o desânimo. Existem muitas pessoas que se encontram desanimadas com o trabalho que têm, desanimadas com a família que têm, desanimadas com as coisas que têm, desanimada com a casa que têm, desanimadas consigo mesmo. E o pior, existem pessoas que estão desanimadas até mesmo com as realidades espirituais. Existem pessoas que estão numa fase tão crítica da sua vida que encontram-se desanimadas até mesmo com as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. E esse desânimo, geralmente ele é fruto de uma frustração. Porque determinadas pessoas pensavam que Deus iria realizar algumas coisas vindo por um caminho, mas Deus é soberano. O Espírito Santo de Deus, ele continua sendo livre e ele opera
por outros caminhos que muitas vezes nós não entendemos. Foi isso que disse o profeta Isaías, que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E então, muitas vezes, nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus age. E muitas pessoas, por não entender os caminhos pelos quais Deus age, encontram-se desanimadas e, o pior, encontram-se frustradas. Por quê? Porque tinham uma expectativa. Essas pessoas traçaram na sua mente um caminho pelo qual Deus iria agir. E Deus talvez esteja quebrando esquemas, quebrando protocolos, fazendo diferente daquilo que você imagina. Mas tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, se Deus tem agido de uma forma diferente daquela que você talvez esperava, creia em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes nós nos encontramos desanimados por conta de uma frustração. Mas existe também uma segunda força que trava, que imobiliza, que engessa a vida de muitas pessoas. E que força é essa? O medo. Muitas pessoas são dominadas pelo medo. E eu preciso aqui esclarecer uma coisa. O medo, em certa medida, ele é protetivo para nós. Mas o medo em excesso, ele paralisa, ele trava, ele estagna a vida de uma pessoa. E muitas pessoas têm medo de tomar decisões, de sair fora da zona de conforto, de sair fora daquilo que já está acostumado. Tem medo de arriscar. E por que não arriscam? Porque não tem coragem de tomar decisões, porque não tem coragem de fazer escolhas, continuam com as suas vidas travadas, imobilizadas, e não seguem para frente. E o pior, muitas vezes regridem e voltam para trás. Eu não sei qual é a força que talvez esteja travando algumas áreas da sua vida. Talvez o medo, talvez o desânimo, talvez a frustração, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa, e você bem sabe disso, meu amado irmão. Josué capítulo 1, versículo de número 9, não perdeu a data de validade. Josué capítulo 1, versículo de número 9, ainda continua em vigência. E nós precisamos nos apropriar das palavras que foram ditas para Josué. E o que foi dito para Josué? Você se lembra o que foi dito para Josué? Josué, tenha coragem, seja forte, Josué, não desanime, não te espantes, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Meu irmão, Deus está com você em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Então você tem que tirar esse desânimo, você tem que tirar essa frustração do teu coração, ou quem sabe o medo de tomar decisões. Nós não podemos ter medo de tomar decisões, de fazer escolhas. E é lógico, deixa eu dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses. Nós não somos inconsequentes. Nós não vamos tomando decisões e fazendo escolhas simplesmente de qualquer forma, por aquilo que nos dá na telha. Não. O crente, a pessoa que é de Deus, tem intimidade com o Senhor. Aquele que é de Deus busca em Deus, em oração, uma direção para a sua vida. Então tenha certeza, Deus vai dirigir a sua vida, porque disse Jesus que o Espírito da verdade, ele nos guiaria em toda a verdade. Qual é a força que está imobilizando, travando a sua vida? O medo? A frustração? O desânimo? Qual é a força que tem te imobilizado e que não te deixa caminhar para frente? Que não te deixa ter experiências com Deus? Que não te deixa cumprir o propósito de Deus na sua vida? Eu volto a repetir o que foi dito para Josué. Seja corajoso, seja corajosa, seja forte, não desanime, não te espantes, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Mas eu aprendo ainda uma segunda lição com esse texto, que existe uma força tão poderosa quanto as duas primeiras, e que imobilizam a vida de uma pessoa. E que força é essa? A força de uma consciência acusada.
A força de uma consciência perturbada pela falta de perdão. A força de uma consciência que não consegue liberar o perdão para si mesmo. Porque olha só que interessante. Jesus ele se dirige para aquele homem paralítico e diz assim, você prestou atenção no texto. Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas ora, o homem precisava de uma cura. Aquele homem precisava de um milagre na sua mobilidade, nas suas pernas. Aquele homem precisava de algo sobrenatural de Deus para que ele voltasse a andar. E Jesus então diz para aquele homem, filho, perdoados estão os teus pecados. E eu entendo com isso que aquele homem, antes da cura física, ele precisava de uma cura na alma. Ele precisava de uma cura no seu interior. Ele precisava de uma cura no seu coração. Ele precisava de cura, de libertação em algumas emoções que estavam adoecidas pelos processos da vida. E o que eu quero dizer com isso nesta noite? Que existem pessoas que conseguem liberar perdão para outros, para o próximo, mas não conseguem liberar perdão para si mesmo. E por causa disso continuam imobilizadas, travadas, paralisadas, engessadas na vida espiritual. Mas Jesus está aqui nesta noite te dizendo, filho, perdoados estão os seus pecados. Existem pessoas que se tornaram juízes de si mesmo. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Nós não estamos relativizando o pecado. Nós não estamos de maneira alguma tratando o erro, o pecado de qualquer maneira, de uma maneira branda. Não, não é isso. Porque nós sabemos que o nosso erro, as nossas falhas, os nossos pecados têm uma consequência. Tem um preço a ser pago, no entanto, esse preço já foi pago também na cruz do Calvário, porque ele disse, está consumado, está resolvido, está feito, está solucionado. O preço da dívida do pecado já foi pago pelo sangue derramado na cruz. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do meu coração. Nem você mesmo tem o direito de ser o juiz de você mesmo. Você não tem o direito de ser o juiz dos seus próprios pecados, porque só Deus pode nos julgar. E o que eu quero dizer com isso? Que você receba o perdão de Deus. Que você receba na tua alma o perdão daquilo que te incomoda, daquilo que fere a tua consciência, daquilo que faz você olhar para o passado e dizer assim, não, mas eu não sou merecedor. Eu não mereço o perdão de Jesus, eu não mereço o milagre de Jesus, eu não mereço as bênçãos de Jesus. Olha, parabéns para você, meu irmão, porque eu também não mereço. Mas isso nos identifica como homens lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Isso nos credencia a sermos perdoados por Ele, porque não há ninguém que mereça mesmo. Não há ninguém que mereça mesmo, sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não para aí. Porque Salomão disse assim, que aquele que confessa os seus erros, os seus pecados, as suas falhas e o abandona, alcançará misericórdia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Amado irmão, hoje é dia de você sair daqui com a sua consciência lavada pelo sangue de Jesus. Hoje é dia de você sair daqui desta noite sua consciência purificada pela palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, absolutamente todo o pecado. Eu não sei, a escolha é sua. A escolha é sua de você sair daqui nessa noite com a sua consciência curada, liberta pela palavra de Deus, por aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando à tua vida. Eu volto a repetir, o que tem travado, o que tem imobilizado, o que tem paralisado a sua vida espiritual. Quem sabe a sua vida profissional, eu não sei, a sua vida ministerial, a sua vida familiar, a sua vida pessoal, seja qual for o fator, existe redenção em Jesus.
Existe libertação em Jesus. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e corajosa. Não te espantes. Não desanimes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de pecado. Como levantar e seguir em frente? O texto ainda tem algumas lições a nos oferecer. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Como levantar e seguir em frente? Mantendo junto de nós pessoas que somam e agregam e não pessoas que atrapalham e criam confusão. Repito para você novamente. Como levantar e seguir em frente? Mantendo junto de nós pessoas que somam e agregam e não pessoas que atrapalham e criam confusão. Porque o texto nos diz, do versículo de número 5, que Jesus ele observa a fé deles. E isso é muito significativo, porque está no plural, não está no singular. O verso ele é muito claro ao dizer que Jesus ele vê, ele observa, ele presta atenção, ele discerne, ele vê o que está por trás da fé daqueles homens. E nós precisamos andar com pessoas que nos ajudem a andar para frente e não a dar marcha ré. Nós precisamos manter junto de nós pessoas que contribuem ou contribuam para o nosso progresso e não para o nosso retrocesso. E eu queria, deixa eu te dizer aqui, eu queria ter alguns amigos iguais a esse paralítico tinha, meus irmãos. Ah, como eu queria ter amigos como esse paralítico tinha. Homens que não olharam para os obstáculos. Sabe por quê? Porque esses homens eram verdadeiros amigos. E verdadeiros amigos não olham os obstáculos. Verdadeiros amigos, a hora que se deparam com alguma dificuldade, com algum empecilho, com algum obstáculo, com algum muro pela frente, eles não desistem do amigo. Mas eles criam soluções. Eles vão em frente, nem que preciso for abrir o telhado para descer o amigo na presença de Jesus. E verdadeiros amigos fazem isso. Verdadeiros amigos criam soluções, vão até as últimas consequências para ver o amigo abençoado na presença de Jesus, curado por Jesus, liberto por Jesus, para ver a glória de Jesus. Verdadeiros amigos estão dispostos a receber um telefonema às 3 horas da madrugada para levar o outro no hospital. Verdadeiros amigos não abandonam o outro na hora da crise. Verdadeiros irmãos e verdadeiros amigos não abandonam os outros quando se deparam com uma dificuldade, não. Eles pegam a maca, eles transportam aquele que está sem forças, aquele que já não consegue, talvez mais, caminhar sozinho, seja na vida espiritual, seja na vida, em qualquer setor da vida. Verdadeiros amigos pegam na alça da maca para carregar aquele que está sem força. E eles se deparam com a multidão, talvez a multidão de problemas, de dificuldades, multidão de coisas que militam contra aquilo que eles desejam ver na vida do amigo, mas eles não desistem. Nós precisamos de amigos que sejam como Ruth. Eu não vou te abandonar. Aonde quer que fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Verdadeiros amigos, eles caminham juntos, eles vão juntos até as últimas consequências. Nós precisamos de amigos como Lucas. Demas me abandonou, mas Lucas continua comigo. Lucas continua comigo. Nós precisamos de amigos assim. Amigos que nos ajudem a carregar nos momentos de desânimo, nos momentos de medo, nos momentos de dúvidas, de inquietações, de interrogações, de crises de consciências, de crises existenciais. Nós precisamos desse tipo de amigo. Que, se preciso for, abram um buraco no telhado, porque eles querem ver o milagre de Jesus na vida do outro.
E aquele que foi curado passa a ser um instrumento de Deus, também agora, para a vida do outro que o ajudou. É assim. É uma estrada de duas mãos. Nós precisamos de amigos. E deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, que nós devemos ter muito cuidado com as nossas companhias, com as nossas amizades, com as relações que nós desenvolvemos. Porque o apóstolo Paulo disse muito claramente, não vos enganeis, as más companhias, os maus amigos, os maus relacionamentos, as más conversações, as ideias deturpadas corrompem os bons costumes. Foi isso que Paulo disse. Salomão também disse em Provérbios capítulo 13, verso de número 20, que quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com o tolo cairá em ruína. Nós precisamos ter muito cuidado. E eu não estou querendo dizer aqui que nós iremos abandonar as pessoas. Não é isso, não me entenda errado. Eu não estou sugerindo aqui que nós iremos abandonar aqueles que talvez não estejam com a mesma mentalidade, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo que a gente. Não é isso. Longe de mim sugerir tal coisa. O que nós precisamos prestar atenção é que existem pessoas que nós podemos trazer para a nossa intimidade. Existem pessoas que nós podemos trazer para dentro da nossa casa, como vocês estão aqui nessa noite. Existem pessoas que nós podemos dividir os nossos problemas. Existem pessoas que nós podemos dividir as nossas ansiedades, as nossas inquietações, mas existem pessoas que não podem estar perto e saber da nossa intimidade. E às vezes nós não prestamos atenção nisso e vamos abrindo a porta do nosso coração para qualquer pessoa. E essa pessoa, então, se torna uma pedra de tropeço no nosso caminho. Essa pessoa se torna um motivo de paralisia, de tropeço, trava a nossa vida espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos antes de amigos que sejam amigos de Deus, porque gente que é amiga de Deus é como se o próprio Deus estivesse andando ao nosso lado, porque a presença do Espírito Santo, de uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é como o próprio Deus andando ao nosso lado, como companhia. E quando nós andamos com Deus, nós vemos a bênção de Deus. Quando nós andamos com gente que é gente de Deus, nós vemos a graça de Deus. Quando nós andamos com gente que é gente de Deus, nós experimentamos o milagre de Deus. Quando nós andamos com gente que é gente de Deus, nós vemos a glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos andar com gente que seja gente de Deus. Porque se não for gente de Deus, vai ser gente do inferno. Vai ser gente que vai causar o inferno na nossa vida. Para quem você tem abrido seu coração? Nós temos que manter junto de nós pessoas que somam e agregam. Nós não iremos abandonar aqueles que não estão na mesma visão que nós. Só que uma coisa é não abandonar, a outra é ter intimidade, relacionamento, cumplicidade, parceria. Isso é coisa totalmente diferente. Como levantar e seguir em frente? Mantenha junto de você pessoas que contribuam com o teu progresso espiritual, pessoas que agregam a tua vida espiritual, pessoas que somam no seu relacionamento, pessoas que estejam dispostas a pagar o preço para te ajudar em alguma dificuldade que você tenha, pessoas que estejam dispostas a criar soluções aonde não existem aparentemente soluções, mas quando são pessoas cheias de Deus, Deus dá uma revelação e cria soluções em nome de Jesus. Como levantar e seguir em frente? Tenha pessoas assim, pessoas como esse homem de Deus, pessoas como essa mulher de Deus, que caminham junto, que sofrem junto, pessoas que se alegram quando você se alegra, pessoas que choram com o que você chora. É desse tipo de gente que nós precisamos junto conosco. Porque senão a nossa vida vai ser paralisada, imobilizada, estagnada, engessada. Mas o que mais? Eu aprendo com esse texto. Como levantar e seguir em frente? Não nos intimidando com a pressão daqueles que são do contra.
Eu repito para você. Não nos intimidando com aqueles que são do contra. Porque gente do contra, meu irmão, nasce igual um mato. Gente que é do contra, a gente tropeça em cada esquina. Gente que não quer ver a nossa alegria, que não quer ver a nossa prosperidade, que não quer ver o nosso milagre, que não quer ver a nossa bênção, que não quer ver o propósito de Deus se concretizando na nossa vida. É só abrir a porta de casa ou do portão e nós encontramos com esse tipo de pessoa. Eles existem aos montes. E aqui nada pessoal do que eu vou te falar agora. Gente do contra, às vezes, dorme na mesma cama. Gente do contra, muitas vezes, come na mesma mesa, no mesmo ambiente. Gente do contra, trabalha na mesma empresa. Gente do contra, às vezes, congrega na mesma igreja. Gente do contra, senta ao lado, às vezes. Gente do contra, diz bom dia para você do portão para fora. Gente do contra, tá cheio. Parece que há uma inversão de valores. Parece que Romanos capítulo 12 sofreu uma inversão de interpretação, uma inversão de valores. As pessoas não estão mais dispostas a chorar com aqueles que choram, não. Eles choram com a derrota do outro, com a desgraça do outro, com a falta de sorte do outro, com a miséria do outro. E existem aqueles ainda que ficam felizes com os problemas dos outros, com as dificuldades dos outros. Mas existe gente que chora quando o outro prospera, quando o outro vai bem, quando as coisas estão dando certo. É uma inversão de valores. E nós não podemos nos intimidar com esse tipo de pessoas. Sabe por quê? Porque eles sempre existirão e eles sempre tentarão impedir a obra que Jesus tem na nossa vida e a obra que Jesus tem através da nossa vida. Não se intimide com os opositores. Não se intimide com aqueles que estão jogando contra. Não se intimide com aqueles que estão fazendo um tipo de macumba gospel. Não se intimide com aqueles que estão falando mal contra a sua vida. Tenha certeza, seja corajoso. Seja corajosa, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que você for. O Senhor teu Deus está contigo. Aonde quer que você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as suas mãos, se você estiver sendo dirigido por Deus, você verá a glória de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, o propósito de Deus sendo cumprido na sua vida e através da sua vida. Como levantar e seguir em frente? Não se intimide com os opositores. Não se intimide. Porque oposição sempre vai ter. Nós estamos numa luta espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. E Efésios deixa isso muito claro. Nós estamos numa luta espiritual que tenta paralisar a nossa vida. Setores, áreas da nossa vida. Alguns lugares da nossa alma se encontram tão engessados, tão paralisados, tão imobilizados, que isso não nos deixa ver a bênção, o milagre, a glória, o propósito de Deus sendo cumprido na nossa vida. E um deles é a oposição. Às vezes nós nos submetemos à oposição, mas nós precisamos ter a mesma postura que um grande homem de Deus teve, chamado Neemias. Capítulo 6 de Neemias, quando Gesem, Sambalate e Tobias tentavam impedir a obra de Deus, quando aqueles filhos de Balaão com Jezabel tentavam impedir a obra que o Senhor tinha através de Neemias, e então eles chamaram Neemias para uma conversa em particular. Eles mandaram cartas para Neemias: Neemias, venha conversar conosco, porque nós queremos conversar contigo. Mas Neemias então discerne, Neemias ele percebe, Neemias ele detecta a atuação do inimigo. Nós precisamos pedir discernimento a Deus. Nós precisamos pedir entendimento a Deus para detectar determinados
Sambalat, Gesem e Tobias, que querem fazer oposição a nós. Mas nós precisamos ter a mesma postura de Neemias. Olha, eu não quero nem saber o que eles querem dizer. Eu não tenho tempo a perder com gente que não é gente de Deus. Eu não tenho tempo a perder com gente que não tem projeto de Deus. Eu não tenho tempo a perder com gente que só quer ver o atraso da obra de Deus. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Essa deve ser a postura no meu coração e no teu coração. Nós estamos fazendo uma grande obra para a glória do nome de Jesus e não importa a oposição. Não importa a oposição. Estou fazendo uma grande obra. Essa deve ser a nossa postura. Você tem que valorizar aquilo que você está experimentando. Você tem que valorizar aquilo que Deus colocou no seu coração para realizar. Você tem que valorizar aquilo que você está fazendo no reino de Deus. Você tem que valorizar aquilo que Deus te chamou, te capacitou, te outorgou, te delegou. Porque você não está fazendo para o pastor cristiano, você não está fazendo para a pastora, você não está fazendo para a igreja, um novo templo, não. Você está fazendo para o Senhor. Tudo quanto fizerdes, façam como se estivessem fazendo ao Senhor. Sabe por quê? Porque do Senhor recebereis a recompensa. É do Senhor que nós receberemos a recompensa. Como levantar e seguir em frente? Primeiro, detecte, perceba, discirna, entenda que existem forças capazes de nos paralisar e de nos imobilizar. Segundo, entenda também que você deve manter junto de si pessoas que agregam e somam, e não pessoas que atrapalham. Terceiro, não se intimide com a oposição, que ela sempre vai existir. E para encerrar, como levantar e seguir em frente? Estabeleça objetivos claros e equilibrados para uma nova etapa de vida. Repito, como levantar e seguir em frente? Estabeleça objetivos claros e atingíveis, equilibrados, sensatos, para uma nova etapa de vida. Porque aquele paralítico, provavelmente, até aquele momento, antes da cura, ele deveria ter chegado até aquele ambiente sem perspectiva de vida, sem projetos de vida, sem propósito para a sua existência. Mas eu creio que a partir do momento que ele tem uma experiência com Jesus, que ele é impactado pelo poder de Jesus, que ele é impactado pela cura de Jesus, que ele recebe algo sobrenatural de Jesus, aquele homem sai com uma consciência diferente daquela experiência. Aquele homem sai com uma experiência, com uma consciência, com um upgrade daquele momento. Ele sai com a sua consciência um nível acima. Porque até então, provavelmente, ele não tinha perspectiva alguma de vida. E às vezes, as lutas são tantas, as dificuldades são imensas, os problemas estão tão avolumados na nossa vida, que nós já estamos desanimados, sem perspectiva, com medo de tomar decisões. Às vezes não temos mais discernimento daquilo que está ocorrendo. Não temos mais visão espiritual. E uma pessoa sem visão espiritual, sem perspectiva de vida, sem objetivos claros e definidos, ela não chega a lugar nenhum. Se nós quisermos ver o milagre completo e pleno do Senhor na nossa vida, nós precisamos estabelecer metas, propósitos, objetivos claros e equilibrados, é óbvio. E não pense que esse vai ser um processo fácil. Porque esse vai ser um processo difícil. Porque alguém que vive uma vida inteira sem propósito, sem objetivos, sem metas definidas, sem perspectiva, sem visão de Deus, sem propósito de Deus, uma pessoa que vive a vida inteira, ela se acostuma a viver dessa forma. Só que ela precisa ressignificar a sua vida.
ela precisa ressignificar suas dores. Ela precisa ressignificar os momentos ruins que viveu. Ela precisa dar um novo sentido a experiências que imobilizaram as suas emoções, que paralisaram os seus sentimentos. Existem pessoas que estão secas por dentro e que não conseguem caminhar na vida espiritual, na vida sentimental, na vida emocional. Porque as lutas são tantas. As dificuldades foram imensas. E essa pessoa se acostumou com isso, a viver dessa forma. Nós precisamos ressignificar as dores e fazer das dores, ou fazer das pedras que surgem nos nossos caminhos, os degraus para subir na vida espiritual. Nós precisamos ressignificar a nossa dor. Nós não podemos ficar olhando para o nosso passado e ficar tratando o nosso passado como um bichinho de estimação, porque às vezes o que ocorre, amados irmãos, é que nós ficamos lembrando constantemente do nosso passado, das dores, dos erros, das falhas, das lutas, das provações, das tribulações que nós vivemos no passado, e nós ficamos tratando, alimentando aquele passado ruim como um pet. E todos os dias nós chegamos diante do nosso passado e nós colocamos o dedinho assim, fala louro, fala comigo. E nós deixamos o passado ir nos influenciando. Nós precisamos manter o passado no lugar dele, é passado. O passado passou. O passado não vai construir nada de bom na sua vida agora, de agora em diante. O passado ruim, ele não tem a capacidade de construir algo bom na sua vida daqui para frente. Daqui para frente é a vida que segue. Como diz a frase. Daqui para frente é a vida que segue. Nós devemos tocar a nossa vida buscando a direção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o milagre de Jesus constantemente, dia a dia, na nossa vida, o milagre da ressurreição do nosso interior, o milagre da cura, da paralisia que está dentro de nós. Qual é a paralisia? Eu volto a dizer e perguntar para você nessa noite. Qual é a paralisia? Qual emoção, qual sentimento está paralisado dentro de você e que não te deixa seguir em frente? É o passado. Você está preso ao passado ainda? Nós precisamos fazer como Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o passado já era, esquece o passado, não deixe o passado ter poder de influência sobre a sua vida, esqueça o que ficou para trás, é vida que segue, é vida com Deus, é vida de milagre com Deus, é vida de experiência com Deus, é vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esquece o seu passado em nome de Jesus. É daqui para frente agora. Eu não sei qual a experiência amarga que você teve. Eu não sei qual a experiência ruim que você teve. Mas eu concluo dizendo o seguinte: vai chegar um momento em que vai depender da nossa resposta de fé. Porque o texto diz que Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos amigos. E amigo que queira ajudar a gente precisa ter fé também. Senão não ajuda, atrapalha. Mas Jesus também viu a fé do paralítico. E a fé é um fator fundamental, essencial, indispensável na relação com Deus. Sem fé não tem jeito. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. O justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. O justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançamos para alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Nós estamos seguindo em frente. Nós estamos caminhando para frente. Nós temos objetivo, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus.
Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Deus é abençoador daqueles que o buscam. Nós precisamos assumir essa palavra na nossa vida. Vai chegar um momento, porque os amigos fizeram o possível pelo paralítico. Eles criaram soluções, eles não abandonaram o amigo no meio do caminho, eles foram até as últimas consequências com o amigo. Chegaram ao extremo para ver a bênção de Jesus na vida do amigo, mas chegou o momento que era só o paralítico e Jesus. E Jesus disse assim para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Irmão, o que isso quer dizer? É a hora de você levantar e andar. É hora de levantar e seguir em frente. É vida que segue. O que passou, passou. O que passou, ficou atrás. Não vai contribuir em nada para o teu presente e para o teu futuro. É daqui para frente, você e Jesus. Vai chegar um momento, deixa eu te dizer isso com muita seriedade. Vai chegar um momento na nossa vida que nós precisaremos deixar de ficar dependentes dos amigos para ficar dependentes somente de Jesus. Vai chegar um momento que vai ser só nós e Jesus. E nesse momento ele vai dizer assim: filho, está resolvido, está feito, está consumado, teletestai. Lá na cruz eu já resolvi o teu problema. Lá na cruz eu já criei a solução. Lá na cruz eu já tracei o projeto, o propósito para a tua vida. Agora levanta e anda e segue em frente. Deixa o passado para trás. Não olhe para a oposição. Mantenha junto de você pessoas que agregam e somam. Agora é com você. Vai chegar um momento em que nós precisaremos deixar de ficar dependentes dos outros para nós andarmos com as nossas próprias pernas. Porque até aquele momento, aquele paralítico precisou ser carregado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, ele precisou caminhar com as próprias pernas. Eu creio firmemente que o Senhor está curando, libertando pernas espirituais aqui nesta noite. Emoções que estão paralisadas, sentimentos que estão aí trancados, travados, que não vai para frente nem para trás. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. E Ele está dizendo: levanta e anda. Sabe, existem pessoas que têm dificuldades, limitações de locomoção, mas essa limitação pode ser ínfima, pequena, diante de limitações internas, limitações interiores, sentimentos adoecidos, emoções enfermas, sentimentos paralisados, travados, uma fé que continua bloqueada pelo desânimo, pelo medo, pela frustração. Jesus está aqui nessa noite dizendo: levanta e anda em nome do Senhor. A igreja em pé, por gentileza. A limitação física. Existem pessoas que têm limitações físicas e que são muito mais ativas do que muitas pessoas que não têm limitações físicas. Existem pessoas que têm limitações físicas,
mas são totalmente livres na alma, são totalmente livres de coração, são totalmente libertas, curadas nas suas emoções, no seu interior. Existem pessoas que têm dificuldades de se locomover, mas no seu interior é uma pessoa livre, é uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que não se intimida com a posição, é uma pessoa que tem pessoas de Deus junto de si, é uma pessoa que milita pelo reino de Deus, pelo propósito de Deus na sua vida. Mas em contraposição, existem aqueles que são saudáveis fisicamente, mas se encontram paralisados, imobilizados, travados emocionalmente e espiritualmente. E para você o Senhor está te dizendo nesta noite, qual é essa área? Aliás, Ele conhece, eu que estou te dizendo, mas não precisa responder. Qual é a área que está travada, imobilizada na tua vida? E que precisa receber o toque de Jesus? Que precisa receber o milagre de Jesus? Ele não mudou. Hebreus nos diz que Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, Ele está aqui, Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo. Ele será sempre o mesmo. Somos nós que mudamos. Somos nós que variamos. Mas Deus não varia, Deus não muda. E Ele diz para mim e para você, levanta e anda. Vida que segue. É daqui para frente agora. Construa a tua história daqui para frente. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra foi pregada. E eu sou limitado, meu Deus, para penetrar no mais profundo dos porões da alma desse meu irmão. Somente o teu Espírito Santo pode vasculhar, penetrar, visitar os porões mais escondidos, mais profundos da alma desse teu filho, dessa tua filha que está aqui nessa noite. E eu tenho a plena convicção que o teu Espírito, através da tua palavra, visitou essa alma, os porões mais escondidos, áreas que encontram-se travadas, imobilizadas, paralisadas, dentro de corações, Senhor. E eu creio, meu Deus, que o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou. Nós mudamos, nós somos instáveis. Mas o Senhor não muda e o Senhor continua um Deus misericordioso, um Deus poderoso. E então, nessa fé que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, levanta pessoas que estão paralíticas espiritualmente nesta noite. Levanta, meu Deus, pessoas que estão paralisadas emocionalmente nesta noite. Senhor, realiza um poderoso milagre. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita, Espírito Santo de Deus, com todo carinho, essa alma, visita. Espírito Santo de Deus, visita com carinho a alma dessa pessoa e cura, Espírito Santo, sentimentos, emoções. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, essa pessoa a se levantar espiritualmente, emocionalmente, e que ela saia daqui hoje curada, liberta pelo poder da palavra, pelo poder do teu Espírito que está no nosso meio, pelo teu poder que eu tenho a convicção que está agindo nesta hora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. As minhas palavras são limitadas, Pai. Mas o teu poder, Espírito Santo, ele é ilimitado. E ele cria do nada coisas maravilhosas. O teu Espírito cria do nada coisas esplêndidas, Senhor. Então gera, Senhor, no interior dessa vida, gera no interior dessa alma, desse coração, gera ressurreição nessa noite. Gera cura nessa noite, gera libertação nessa noite. Gera, Senhor, o teu milagre e glorifica o teu nome, porque este é o propósito, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida.
Um forte abraço, um bom culto no domingo, é isso? Que o Espírito de Deus possa continuar ministrando essa palavra no teu coração, trabalhando o que foi ministrado nesta noite. E que se eu fui limitado naquilo que eu quis transmitir para a sua vida, que Ele, o Espírito que conhece todas as coisas, que conhece cada setor da nossa vida, cada porão escondido da nossa alma, que esse mesmo Espírito, Ele continue trabalhando e gerando esse milagre e realizando a cura da paralisia de qual setor da sua área estiver necessitando ser curado em nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor.